Olá pessoal, chegamos aqui então estamos no capítulo 3, verso 16. Eu espero que você tenha vindo desde o primeiro capítulo, desde o primeiro verso, até aqui acompanhando, pensando sobre o que a gente está falando. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui no comentário do vídeo, mas é muito importante que você tenha um estudo regular, tenha um estudo contínuo e que não acumule dúvidas, que você compartilhe com a gente, compartilhe com as outras pessoas, para que a gente possa aqui estar fazendo aqui um grande brainstorm aqui sobre o conhecimento espiritual. Então, eu vou ler o capítulo 3, verso 16. Evam pravartitam chakram nanuvartayati haya aghayurindriyaramo mogham partha sajivati. Então, Evam pravartitam chakram. Krishna está falando ainda do verso passado, no qual ele descreveu uma roda que girava, era o fluxo da harmonia do universo. Começava lá com os seres que vinham do grão, o grão que vinha da chuva, a chuva que vem do Yagna, o Yagna que vem da ação, a ação que vem do Veda e o Veda que vem do Brahman imperecível, que é o todo penetrante e que é tudo. Um dos ensinamentos dos Vedas não é que exista Deus, é que só existe Deus. Então, todos os passos dessa roda, todos os momentos dessa roda são manifestações, são diferentes, múltiplos aspectos de Deus. Então, Krishna agora está referenciando essa roda no verso 16. Evam pravartitam chakram. Então, assim, essa roda está girando. Essa roda que move todo o universo, que move ali, que fundamenta a interdependência, a cooperação, a colaboração, a convivência com todos os seres, com todas as leis, com todos os aspectos da natureza. Então, ele diz, Evam pravartitam chakram nanuvartayatiha. Aquela pessoa que, anuvartayatiha, ela não segue, anurvartati, ela não segue nesse mundo, iha, o quê? Essa roda que está girando. Uma pessoa que está à parte, ela está fora do Dharma. O Dharma é a conduta adequada, o Dharma é tanto aquilo que é a minha natureza, aquilo que eu sinto que eu nasci para fazer, como também o Dharma são os diferentes rituais védicos em nome dos objetos que o universo pode trazer para você. O Dharma também é a conduta adequada, aquilo que incute o meu dever, a minha responsabilidade, aquilo que é o meu dever enquanto dentro desse mundo. Então, uma pessoa que está fora disso tudo, Krishna diz que Aghayur, ela tem uma vida que é repleta, que é uma vida de pecado. Esse Ayur que a gente está vendo aqui é do Ayurveda. Ayurveda quer dizer, o conhecimento da vida. E aqui ele está falando a mesma palavra, Ayur. Ayur quer dizer vida. Então, uma vida que é Aghayur, é uma vida que consiste de pecado. Uma pessoa que tem que é o pecado. O pecado é a conduta inadequada. Uma pessoa que está fora dessas leis. Uma pessoa que não se encaixa, que não contribui, que não colabora e não convive de tal maneira que possa agregar através da sua existência a outras pessoas. É aquela pessoa que só quer tirar do universo. Então, essa pessoa, ele falou que Aghayur, que ela tem uma vida de pecado, uma vida de atitudes inadequadas. Então, por quê? Porque Indriyarama, que ela vive para a satisfação dos sentidos. Indriyarama quer dizer aquele que vive para satisfazer os sentidos. Não é importante para ele a parte que lhe cabe como dever perante o universo. O que é importante, o que é realmente relevante, o que pesa no momento de fazer alguma ação, não é uma determinada responsabilidade. Na verdade, é aquilo que a pessoa quer. Aquilo que ela quer, muitas vezes, vai passar por cima daquilo que ela tem que fazer. Então, quando ela passa por cima, quando o Dharma é só uma conveniência, eu só faço quando eu estou afim, eu só faço quando eu tenho um ganho imediato, uma reputação, eu só faço quando existe um interesse meu vinculado a isso,
essa atitude de conveniência, ela é uma atitude que leva o indivíduo a um resultado negativo nesse mundo. Então, por quê? Porque ele vive não em função do adequado, não em função do coletivo, ele vive em função do próprio desejo. Então, Krishna diz Indriyarama, essa é aquela pessoa que vive em função da satisfação dos próprios sentidos. E em nome dessa satisfação dos próprios sentidos, nós vemos muitas pessoas no mundo destruindo o próprio mundo, como se o mundo fosse se renovar em todos os seus aspectos, como se fosse haver uma nova terra para a gente poder usufruir. Então, esse estilo de vida que a população tem, esse estilo de vida que é incutido na civilização, do descartável, do consumismo, leva a um colapso dos recursos naturais do universo. Então, as pessoas ficam muito preocupadas em extrair, em viver para si, trazer a satisfação dos sentidos. Mas quase não há nenhuma preocupação. Agora sim que há uma preocupação com relação, partindo das empresas, a responsabilidade social, a responsabilidade socioambiental. Então, mas tudo isso porque é lei. Então, mas ainda assim o planeta sofre com o estilo consumista desvairado. Então, tudo isso porque existe uma ansiedade em satisfazer os sentidos. Então, Indriyarama, aquela pessoa que vive para a satisfação dos sentidos. Indriyarama, essa pessoa, então, que não segue esse fluxo aqui nesse mundo, do fluxo do quê? Dessa roda que está sempre girando. É uma pessoa cuja vida é delineada pelas ações inadequadas, cuja vida é resumida pela busca da satisfação dos sentidos unicamente. Essa pessoa, Krishna diz, Partha, é Sadivati Mogam. Essa pessoa vive em vão. Essa pessoa vive em vão porque o propósito da natureza humana é de autorrealização. O propósito primário é que a gente tem uma inteligência com a qual a gente pode usar para a deliberação de uma melhor conduta para esse universo. E essa ação, o primeiro nível dessa responsabilidade, se chama Dharma. Depois, existe uma outra responsabilidade que se chama Yoga, que leva à autorrealização, que leva ao autoconhecimento. A forma humana é a única forma de vida nesse mundo que é capaz de deliberar sobre a própria existência, que é capaz de deliberar sobre a própria origem, que é capaz de deliberar sobre a própria relação com tudo aquilo que está ao seu redor. É a forma humana que é capaz de deliberar sobre aquilo que é o bom, aquilo que é a boa vida, aquilo que é o melhor conviver. Isso, quando não é exercido pela forma humana, diz-se então que é uma vida humana jogada fora. Porque é uma vida humana cujo comportamento é similar ao do animal, que ainda se detém, ainda se converge para as necessidades básicas do comer, do dormir, da procriação e da proteção. Então, o que Krishna está dizendo é que o valor da vida de um homem é atestado pela qualidade da sua conduta. Um homem não pode ter a sua vida medida pelo seu status. Um homem não pode ter uma agregação de valor à sua existência mediante a família da qual ele veio. O que Krishna diz aqui muito claramente é que o que agrega valor à vida, o que atribui significado à vida humana, o que realmente traz e leva importância à existência de uma pessoa, é a capacidade que ela tem de se manter em harmonia com esse universo. Isso é muito importante, porque da mesma forma que uma conduta adequada, uma vida que converge para a conduta adequada, agrega valor, Krishna está falando aqui o contrário. Quando uma vida não está dentro do Dharma, essa vida então é como se fosse vivida em vão. Ou seja, ela é sem valor. Então, a conduta humana que converge para a harmonia do universo, essa conduta, a ela é atribuído o valor. Quando é atribuído o valor a essa conduta,
essa conduta então traz uma significação maior para a vida desse indivíduo. Assim gira a roda do universo. E uma pessoa que não segue, não está dentro desse fluxo, uma pessoa que não está dentro desse Dharma, ela então vive uma vida de pecado, de inadequação com o próprio coletivo. E ela vive uma vida então para satisfação dos próprios sentidos. Então essa vida, ela perde o seu significado enquanto propósito de forma humana. Então ela é vivida em vão. Enquanto essa roda, né, não é respeitada, o indivíduo se mantém numa outra roda. Porque existem duas rodas nesse universo. A primeira roda é a que foi descrita no verso passado, que é a roda do Yajna, que é lá que a gente já falou, que é o ser que vem do grão, o grão que vem da chuva e assim por diante. Essa é uma roda que Krishna está falando nesse verso. Existe uma outra roda, que é a roda do ciclo de nascimentos, que é chamada de samsara, que vem da raiz samsara, que quer dizer que se cumpre em etapas. O que se cumpre em etapas? Uma existência. A existência de um indivíduo que é mantida nesse universo, que segue todos os seus ciclos de nascimento, de desenvolvimento, de criação de subprodutos, de adoecimento, de envelhecimento e morte. Então, um nascimento acarreta uma morte acarreta um nascimento, e assim sucessivamente. Enquanto a primeira roda não é respeitada, não há possibilidade de você sair da segunda roda, que é o samsara.